A paz do Senhor, povo de Deus! Por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa primeira aula do quarto trimestre da editora Betel Dominical, que traz aulas da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Seja você muito bem-vindo ao nosso último trimestre de 2023. E nesse trimestre iremos aprender sobre discipulado. O que é discipulado? Como fazer discípulo? Fazer discípulo de quem? Seguir quem como discípulo? Como que eu ando? Como que eu faço? O que é isso aí, professor? Mas, professor Tony, a carta a ser escrita, ou o livro a ser escrito, é a terceira carta ou terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. É verdade, apenas 15 versículos, porque a terceira carta de João, ela é capítulo único, mas vamos usar o texto ou o livro, a epístola de 3 João, como base para aprender o sinônimo e colocar em prática o que é discipulado. E antes de ir para a revista, você tem que fazer algumas perguntas, professores, na sua sala de aula. Primeira pergunta que você tem que fazer: você é discípulo de quem? Segundo, você faz discípulos para quem? Você usa o que para fazer discípulo? Por que essas perguntas são tão necessárias no começo desse trimestre? Porque existem verdadeiros discípulos, mas não de Cristo. Existem discípulos do homem. E como eu quero identificar, aliás, como é que eu faço para identificar esse discípulo? Que é o que eu quero começar aqui esse trimestre. Eu posso ter o trejeito do meu pastor, do meu líder, porque a minha convivência vai me fazer ficar parecido nos trejeitos, no modo de falar do meu líder, das pessoas com qual eu ando. No entanto, como é que você sabe se o seu pastor, o seu líder, se o professor Tony está fazendo discípulo para ele ou para Cristo? Pergunta é simples. Se eu cometer uma heresia, falar uma barbaridade que não está na Bíblia, e você diz: opa, aquele professor eu gosto dele, eu gosto das aulas, gosto dos devocionais, eu gosto do jeito que ele fala, mas ele está falando uma coisa que não é bíblica, isso não é de Deus. Ou você diz: não, é isso mesmo, a gente releva, ele é muito legal, ele é uma pessoa, gente boa, então, não tem nada a ver não. Então você não está sendo um discípulo de Cristo, você está sendo discípulo do professor Tony. E isso aí é perigosíssimo, porque temos visto durante do longo da história, homens que não são discípulos de Cristo, estão dentro da igreja, servem dentro da igreja, mas não são discípulos de Cristo. São discípulos dos seus líderes, são discípulos dos seus pastores, são discípulos de pregadores, são discípulos de qualquer outra pessoa, menos de Cristo. Porque eu sou suscetível a erro todo o dia. Entenda, professores? E eu quero começar assim. Se o professor começou assim, é um alerta. Eu posso cometer um erro. Posso não, eu cometo erros. Uma coisa é eu me equivocar em uma passagem bíblica e depois meditar melhor e falar: opa, irmãos, me perdoe porque tal aula, tal dia eu falei isso que não é bíblica. Eu me equivoquei, eu exagerei, eu fiz uma exegese hermenêutica errada. Me perdoe. Agora, eu saber que está errado, mas bater no peito é desse jeito. Então você identifica se um líder é ou não é discípulo de Cristo, se ele está fazendo discípulos para Cristo ou não. Essa vai ser a entoada das lições que nós vamos ter. E deixa eu apresentar para vocês todas as 14 lições. Isso mesmo, esse trimestre tem 14 lições e não 13, como é de costume, pois temos um domingo a mais nesse trimestre. Então deixa eu apresentar para você as 14 lições, que diz assim, ó:
E tudo vai falar sobre que o discípulo verdadeiro, tá? Todas elas têm como base o discípulo verdadeiro. Diz assim, ó: o verdadeiro discípulo anda na verdade, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus, o verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus, o verdadeiro discípulo servo, cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor, o verdadeiro discípulo promove a comunhão, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos, o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações, o verdadeiro discípulo e a sua saúde emocional, certo? Essas são ou serão as 14 lições que serão ministradas. Eu ministro para você uma vez por semana, uma aula completa. Então você venha acompanhar. Se você não é inscrito, se inscreva para que você e ative todos os sininhos para que você seja notificado das aulas novas. Então você já pega a sua Bíblia, abre lá em João, deixa aberta aí, terceira epístola de João, fácil de achar, só você ir lá para o Apocalipse, ó, aí sai voltando, Apocalipse 12 aqui, ó, bora voltar, ó, Apocalipse, aí você vem, ó, voltando, Judas, segundo João, opa, passei aqui, ó, terceiro João, deixa aberto aí, olha aí, ó, 15 versículos, você pode ler a epístola de João toda. Eu já fiz isso desde que eu fiquei sabendo, é muito rapidinho e aqui vai te usar como base de ser um verdadeiro discípulo. Abre a sua lição e seja muito, mas muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical no canal Bíblia para o Cotidiano. O comentarista desta vez do nosso último trimestre de 2023 é Alex de Mello. Então, Alex de Mello Cardoso é o comentarista dessa revista. Essa lição será aplicada no dia 1º de outubro de 2023. O verdadeiro discípulo anda na verdade. O nosso textuário está baseado, aí sim, no nosso livro da terceira carta de João, versículo de número 3, né? Porque João, como eu falei, é um só. Então, quando falar João, não tem capítulo. Então, quando falar 3, é versículo. Decora. Versículo de número 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testemunharam da tua verdade, como tu andas na verdade. Meu Deus, que coisa linda! Então imagina você ser um discípulo e alguém testemunhar que você anda na verdade, que você é alguém conhecido como preserva a verdade. Clama, ensina, instrui, orienta na verdade. Ponto para João, versículo de número 3, terceira carta de João. Tem que criar o hábito, né? Nossa verdade aplicada diz assim: nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Então, essa aqui. Essa é uma verdade, por isso que ficou tudo redundante. Ó, verdade aplicada, que é uma verdade que nós temos que usar aqui. Aqui para não subir. Aqui. Essa aqui é a única e absoluta verdade. Já disse isso em algumas lições e vou repetir. A revista, mesmo sendo uma revista criada por um grupo cristão, que somos nós, Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. O comentarista é um pastor. Essa revista, ela não é a verdade absoluta. Essa revista não é verdade absoluta. Por que não, professor? Porque aqui é um
comentarista comentando sobre a terceira epístola de João e trazendo o seu conhecimento para aqui. Então, o que ele coloca aqui não é absolutamente verdade. Agora, o que ele cita aqui e mostra os versículos aqui é inquestionável. Aprenda isso, tá bom? Então, nenhuma revista da escola dominical, ela é absoluta da verdade. O que é a revista, tá bom? Põe isso na cabeça que isso é ensinar a verdade, nada mais do que a verdade. Nossos objetivos dessa primeira lição é mostrar que quem anda na verdade anda em santidade. Verdade tem que andar com santidade. Segundo objetivo é ressaltar a importância de falar e andar na verdade. Terceiro objetivo, revelar o padrão de Deus recomendado aos seus discípulos. E aí eu podia até colocar aqui, ó, na verdade. Tudo vai ser baseado na nossa verdade. Abre aí o seu texto, a sua Bíblia. Se você não tem a revista, a nossa leitura do texto de referência se encontra no livro de João, capítulo de número 17. Lembrando que a terceira carta de João é apenas como base. Vamos usar não todo o contexto, porque senão não teria conteúdo suficiente, mas ele vai usar o que o João escreveu para aplicar 14 lições diferentes, tá bom? Se essa era a sua dúvida, como seria? Vai ser assim. Abre aí, João capítulo 17, do verso 15 ao verso 21, uma leitura corrente. Nos diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Ô, irmãos, eu falei algo errado aqui, ó, tá vendo? Passivo de erro, e eu não vou cortar. Eu falei que era do 15 ao 21. Aqui não tem o versículo 16. Pula o 15 já vai para o 17. Isso é um erro, não é uma heresia. Entendeu a diferença de um erro e de uma heresia? Isso aí é um erro. Então não tem o versículo de número 16. É do 15 para o 17, tá bom? Repetindo, o 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja como Jesus diz, e tem um versículo aqui muito legal que atinge a todos, inclusive até você. Como assim, professor? Olha o versículo de número 20. Eu não rogo somente por estes quem? Os discípulos. Jesus está fazendo uma oração para os seus discípulos. Então ele está dizendo, não é somente, eu não peço somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, está orando pelos discípulos, dizendo, estou preparando esses discípulos para que outros discípulos ouçam essa palavra e creiam em mim. E chegue até em Diadema, São Paulo. Na verdade, chegou primeiro em Pernambuco e Taquitinga. Então, Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Não somente pelos discípulos, mas para todos aqueles que crê na verdade. Eita glória gloriosa! E no sugerido desta semana, 88, 141, 306. Se você sabe, cante, louve, adore ao Senhor. Motivo de oração dessa primeira aula diz assim: ore para que os discípulos de Cristo valorizem a verdade e viva nela e por ela. Menino, isso aqui ficou top. Deixa eu pegar só um minuto, deixa eu pegar essa caneta para deixar perto de mim, que eu esqueci. Olha isso aqui, ó. Valorize a verdade, viva nela e por ela.
É o nosso papel. Então, você ora daí, que eu oro daqui, e juntos unimos as nossas orações. Soberano e eterno Deus, primeiro queremos agradecer a Ti a oportunidade nos concedida de aprender um pouco mais de Tua Palavra. E esse quarto trimestre vai falar sobre discipulado. Ser discípulo de quem? Fazer discípulo como? Instruir de que maneira? Que eu possa, Senhor, ensinar o Teu povo a Tua Palavra na verdade, somente com a verdade. Que a Bíblia seja a minha bússola, a minha régua, o meu alimento, o meu guia. Que ela seja tudo o que eu preciso para instruir a outros. Que eles não venham aprender apenas o que eu penso. Que eles não venham aprender a minha ideia, o meu pensamento, mas que eles aprendam, Senhor, acima de tudo, o que a Tua Palavra diz. Eu posso até colocar a minha convivência em uma mensagem, o meu dia a dia em um devocional, mas a Tua Palavra, ela é sobre tudo, ela é sobre todos, ela é a que prevalece, ela é a que vai nos levar para o céu, ela que nos liberta, ela que nos prepara, ela que nos faz ser cada vez mais preparados e parecido com Cristo. Assim eu te peço, me ensina a falar da Tua verdade, viver nela e para ela, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém? Nossa introdução de hoje nos diz assim: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por Jesus na vida de Gaio e Demétrio, em contrapartida ao engano produzido por Diótrefes. Olha só, essa terceira epístola de João vai falar muito bem de dois obreiros. Os nomes deles, né? Demétrio e Gaio, ou Gaio e Demétrio. Porém, em todo lugar, não é diferente na sua igreja, não é diferente na minha igreja. Quando eu falo sua igreja, minha igreja, não é que somos dono. Eu sei que tem muitos que não gostam. Eu achei que a igreja era de Cristo. Oh, meu Deus. Se Cristo é o dono da igreja e eu sou filho do dono, o que a igreja é? É nossa, irmãos. Oh, meu Deus do céu. Esse tipo de comentário às vezes me assusta, né? Me assusta. Se Cristo é o dono da igreja e eu sou filho do dono, co-herdeiro de Cristo, então se ele é o herdeiro, eu sou co-herdeiro, o que a igreja é? É nossa. Não entra nessa discussão não, irmão. A sua igreja, a minha igreja sempre vai ter um desse aqui, ó, Diótrefes. Sempre vai ter. Tem que ter, é bom que tenha. Para quê? Para que Gaio e Demétrio se manifeste. Eita glória! Ponto de número 1, vamos falar 4 pessoas de uma vez. João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Vamos lá? A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio. Olha aí, ao presbítero. Você é presbítero? Coloca aí, presbítero, sua responsabilidade. No entanto, outros 2 personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de 3 obreiros. 3 obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes, tratando como amado o filho Gaio e reconhecendo por ser um verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade, que é o verso de número 3 da terceira carta de João, que nós já lemos, né? Estou alegre porque me contaram que você anda na verdade e ensina a verdade. Olha só, isso é maravilhoso, certo? Da mesma forma, Demétrio também. Aí você vai lá para o verso de número 12, que diz assim, começa aqui desse lado. Todos dão testemunho, menino, olha que lindo, ó. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos de vós, bem sabeis que o nosso testemunho
é verdadeiro. Ele está dizendo: Gaio, tu é um presbítero exemplar. E também o Demétrio é um presbítero, um obreiro que anda na verdade. Será que a gente pode dizer hoje que tal obreiro e tal obreiro andam na verdade, comungam na verdade, defendem a verdade, luta pela verdade? É o tema de hoje, irmãos. É isso aí, certo? E aí ele coloca: em contrapartida, Diótrefes ignora a verdade e despreza os líderes. Por que a gente tem uma lição aqui específica sobre ele? Deixa eu ver se eu recordo. Aqui, ó, a lição de número 4, vai ser na lição número 4. O verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Quando a liderança está na verdade, o discípulo tem que obedecer à verdade. E esse cidadão, o Diótrefes, ele não era uma pessoa obediente. Se você for ler a terceira carta de João, ele vai dizer para João não mandar ninguém para lá. Ele é daquele da oposição, é daquele que não quer ver o campo missionário sendo propagado. Ele é daquele que sempre tem problema, sempre vê um problema aonde não tem. Ele quer cobrar algo de um povo que ele não tem moral, porque a liderança já tinha determinado, com base na verdade, tá bom? Não é uma liderança falsa, é uma liderança ensinando na verdade, e ele era do contra. Tem, até hoje tem, por isso que estamos estudando essa lição. O ponto 1.1, quem foi João? Aí a gente vai falar um pouquinho de João, um pouquinho de Gaio, um pouquinho de Demétrio e um pouquinho do Diótrefes, tá bom? Vamos ver quem foi João. Quem é esse João, professor? Tem gente que pergunta, esse João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João? Este João é o mesmo João que escreveu o Apocalipse? Esse João é o João que reclinou a cabeça no peito de Jesus? Este João é qual João? Porque é um nome comum na época, João. Lembrando, João Batista. Certo? Então, João era um nome comum. Será que é o mesmo João? É a escola bíblica dominical e temos que ensinar. Diz assim, ó: filho de Zebedeu, fazia parte do ciclo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro, de ocasião especiais. Pedro, Tiago e João, os 3 irmãos, filho de Zebedeu. Então já tem informação que é o mesmo João, o João que escreve a carta de João, o mesmo de João, o evangelho de João, o mesmo João que reclina o peito de Jesus, o mesmo João que Jesus chama para ir orar, e quando foi em algumas passagens bíblicas. Tá aí a informação. João era pescador e denominado o discípulo amado. Isso aí é João capítulo 21, Evangelho, né? 21, versículo de número 20. Ao discípulo amado. É este João. Autor do Evangelho segundo João, 3 cartas que também levam o seu nome, sendo a última endereçada a Gaio, do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo. Então, todos os evangelhos, o evangelho, as 3 cartas e Apocalipse é do João e é o mesmo João. Resposta dada para você. É este mesmo João, tá bom? Agora vamos ver quem era Gaio e quem era Demétrio. Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. João, do verso 3, aí você tem o verso 6 e o verso 12, tá bom? Gaio era líder de uma das igrejas na Ásia Menor, da qual João se tornou bispo. Lembrando que bispo e presbítero são a mesma coisa, tá bom, gente? Presbítero e bispo é o mesmo nome, são sinônimos, ponto, tá bom? São sinônimos quando você fala de bispo ou
presbíteros, tá bom? Uns usa bispo, outros usa presbítero. A função é a mesma, a ideia é a mesma, é a mesma coisa. É o similar. Pronto, né? Não é que ninguém seja falso aí, é que são sinônimos. Pronto. É assim, bispo e presbítero. Certo? E aí ele coloca aqui: um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. Aí a gente vai ver do versículo 3 ao versículo de número 8. Em sua terceira carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o evangelho de Cristo. Dá uma pausa aqui. Que esses itinerantes, irmãos, não tem nada a ver com os itinerantes de hoje, ou a grande maioria que nós conhecemos. A gente até brinca, eu e o Alex, né, o pastor Alex, que vai estar dando aula aqui no canal da CPAD. O pastor Urandi não vai estar conosco porque ele está em outro projeto aí do canal Kairos, ou Kairos, como você preferir falar. Ele está investindo no canal no YouTube também, então não vai conseguir dar aula. Então, quem vai assumir a aula da CPAD aqui do canal é o pastor Alex. E a gente fica brincando, quando a gente recebe convite para pregar fora, a gente fala: ei, itinerante, está na itinerância, já vai itinerante. Só que o itinerante que a gente tem lá no tempo de João é diferente do itinerante que a gente tem hoje. Esses itinerantes aqui, eles já pregam aonde? Aonde já tem igreja solidificada. Por exemplo, eu recebi um convite para ir pregar em Barueri num simpósio. Eu e o pastor Alex vamos pregar lá em Barueri, numa igreja da nossa irmã aqui do Escrito, a irmã Odete, dia 4 e 5 de novembro. Isso ir para lá não é itinerância. A itinerância bíblica era eu ir pregar aonde não existia um pregador, uma igreja, melhor dizendo, aonde as pessoas ainda não tinham ouvido falar, ou se tivesse ouvido falar, precisava de mais confirmação, diferente da igreja. Hoje no Inamar, a gente falou receber um pregador itinerante. O Inamar não precisa disso. A de Inamar, de onde eu sou, ele não precisa de pregador itinerante. Por que não? Lá tem presbíteros, pastores, evangelistas, diáconos, lá tem missionários, missionárias. Então a igreja da de Inamar, ela não precisa de itinerante. Por isso que essa itinerância de hoje é completamente diferente da itinerância desses homens, tá bom? Que chegava numa cidade e chegando lá, perguntava como é que está a obra. As pessoas não pregam em praça pública, então ele ia lá e pregava em praça pública. Aqui a gente só tem um ponto de pregação, ele ia tentar abrir outros pontos de pregações. Essa é a itinerância legítima, tá bom? Existe pregadores que vivem pregando a palavra de Deus pelo mundo? Existe. Mas pregador que diz que é itinerante e só prega em congregações, como aqui eu congrego, que tem 350 membros, lá não precisa de itinerante. Lá já tem a palavra de Deus ministrada pelo professor que aqui vos fala, e meu pastor Eli, pastor André e o pastor Romualdo, que é o nosso pastor principal. Entendeu? Separa isso aí. Mas é importante, sim, pegar isso aí não como itinerância, mas como missionário, mandar aonde não tem quem vá. E tem missionários que têm coragem que eu não tenho. Essa é a verdade. Certo? Agora vamos ver, Demétrio era um tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus, isso mesmo, manter Deus no centro da sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão, que já lemos o verso de número 12. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudavam o apóstolo no cuidado da igreja local. Então, João dizia bem assim, Gaio, Demétrio, eu estou mandando um missionário aí para que ele, ou um pregador itinerante, para que ele
testifique do que está acontecendo aqui. Então recebe eles aí, hospeda eles e manda ele pregar aí na cidade, espalhar essas boas novas. Então Gaio, que era o líder, e Demétrio, que era... Bom, vamos colocar assim? Veja, não está. Isso não é um erro meu. É apenas uma colocação para facilitar o seu entendimento. Vamos dizer que fosse o pastor da igreja e o copastor, que trabalham juntos e tem que estar alinhado. Pega eles, hospeda, faz eles pregarem na cidade, dá recursos para ele. Só que o cidadão aqui, como é o nome dele? Sempre esqueço, Diótrefes, ele disse, não, esse povo para vir para cá, não quer esse povo aqui não vamos hospedar não. E João falou, não, nós estamos recebendo ordem de João, o fundador da igreja, ou há uma controvérsia se João fundou ou não fundou essa igreja, mas o fato é que Gaio e Demétrio, se não foi João que abriu, foi esses dois homens que abriram, que andavam com João, que aprenderam com João, tá bom? Então e teve esse cidadão que era do contra, só que João permitiu que fosse lá os verdadeiros itinerantes, que só tinha desejo de fazer o nome de Deus crescer naquela cidade. Agora vamos conhecer um pouquinho esse cidadão aqui. Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Eita, já começou forte, né? E eu gostei aqui, que é uma pura verdade, não é carteirada, é saber quem eu sou. Apóstolo João, andei com Jesus. Vivi com Jesus, reclinei a cabeça no peito de Jesus, estava com Jesus na hora da crucificação. Sou eu que Jesus disse que não ia morrer de morte matada, sim, de morte morrida. Morri de velho, foi eu que tive a revelação do céu. E ele disse, não estou nem aí para você, eu não estou nem ligo para você. Olha, esse era o Diótrefes, certo? Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no meio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar. Espera aí. Ele era tão bom, tão honesto, então veja que ele não estava preservando a igreja desses pregadores itinerantes que chegam, pregam o que quer, vai embora e deixa a bucha para o pastor. Não era, a preocupação dele não era com a saúde da igreja, com a ministração que estava realizando na igreja. Ele queria um lugar de destaque. Está aqui, ó. A gente vai ler aqui, ó, agora, o do verso 9 ao verso 14. Diz assim, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primeiro não nos recebe. Ele queria ser o primeiro. Sou eu. Ele não era o pastor da igreja, mas se sentia o pastor da igreja. Pastor, que história é essa de reunião sem a minha presença? Pastor, que história é essa de receber um missionário, receber um itinerante sem que eu saiba? Pastor, que história é essa de fazer congresso sem perguntar para mim o que eu acho? E o tema, não vai perguntar para mim? Eita, irmão, era esse cidadão dentro da igreja que o próprio, ou vamos colocar assim, ou o apóstolo João, ou Gaio e Demétrio fundaram, ou foi João, ou foi eles dois que fundaram, mas tinha liderança. O fato é, João era o líder desta igreja, tanto que tinha a autonomia de escrever carta para essa igreja, tanto que escreveu as três cartas de João, o Evangelho e Apocalipse, serviu de base para todas as igrejas que assim puderam receber as cartas de João. Mas o cidadão disse, não, eu tenho que ser comunicado primeiro, tem que passar por mim. Que ousadia, hein? Parece os nossos dias em alguns lugares? Ou se parece? Ele continua. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto, indigno de servir na igreja. Então, esses homens têm que ser expulsos, têm que ser colocados para fora. Não são homens que prezam pela igreja, porque ele queria o primeiro lugar, ele queria se sentar
O primeiro a ser comunicado, ele queria ser grande e não em busca da defesa da igreja, da preservar a igreja. Ele queria apenas o seu nome, discípulo mau. Ponto de número 2, o que é a verdade? Já viu aquele ditado que a verdade não é absoluta? Então logo, eu fico besta com essas besteiras. Não existe verdade absoluta, então logo, o que você está dizendo não é absoluto. Porque se não existe nenhuma verdade absoluta, então o que você está dizendo também não é absoluto, é uma mentira. Tem gente que fala umas coisas que sem pensar, né? E a gente nem para retrucar. Não, a Bíblia não é a verdade absoluta. Então, mas a sua verdade também não é absoluta. Já que você está falando que não tem nada, nenhuma verdade é absoluta. Ponto. Mas a minha Bíblia é, por isso que eu comecei falando que a verdade ela é absoluta. Bora! E vamos ler aqui, ó. A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de Palavra da Verdade. Efésios, capítulo 1, verso de número 13. Jesus disse em João 17:17 que a verdade de Deus é a verdade. E ainda em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade no contexto cristão é bíblico, não é simplesmente o contrário da mentira, mas a base em que os homens devem andar e a palavra que devemos falar. Efésios 4:25. A verdade é absoluta. A verdade liberta. João 6:32. Tudo na verdade. A palavra da verdade. O Deus da verdade. Tudo, irmãos, tem que ser quando a gente começa a falar de Deus, falando que Ele é a nossa verdade e essa verdade ela é absoluta, a gente não pode titubear, a gente não pode deixar esses homens falarem de forma enganosa. Abre aí em Efésios e vamos ver alguns versos de Efésios. Efésios capítulo 1, verso de número 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na verdade, qual é o outro Efésios? Efésios 4, verso 25, que nós lemos aqui, ó. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membro um dos outros, ou seja, ande na verdade. Tem que prevalecer simplesmente a verdade. É isso que nós pregamos, é nisso que nós cremos, que a Bíblia ela é a verdade absoluta, porque foi escrito por um Deus que é verdade. 2.1. Andar na verdade. Vamos ver o que é andar na verdade. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Isso é João 8:44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escreveis porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aí é a segunda carta de João, capítulo 2, 21, mas João também falando dessa verdade. Quem anda na verdade e prega e vive o que ensinam as Escrituras está em unidade com Jesus. Então o diabo não tem verdade nele. Você sabia que até o diabo, proferindo uma verdade bíblica, ele distorce para se tornar mentira? Porque o intuito dele não é propagar a verdade, é usar uma verdade para que ele consiga enganar na sua mentira. Provo lá nos primórdios, Jardim do Éden. Deus diz para Adão e Eva, não coma da fruta que está ali, essa aqui não. Coma todas as frutas, menos esta que está aqui. Você sabia que o homem podia ter comido, o homem não estava proibido de comer o fruto da vida eterna?
Deus só deu uma proibição: a ciência do bem e do mal. A árvore de lá, da vida eterna, estava lá. E Satanás é tão sujo, mas tão sujo, que não queria que o homem vivesse eternamente. Por que você já se perguntou? Por que o diabo não pegou o fruto da vida eterna e disse: come, para que vocês vivam eternamente? Vocês já te perguntaram? Não, ele não ofereceu o fruto da vida eterna, que estava no jardim. Mas oferece o que para ele? O fruto que Deus disse que não comesse. E ele chega com a mentira. Ele chega dizendo... Ele fala uma verdade, por trás tem uma mentira que acabou com a humanidade. Entrou o pecado na humanidade. Deus disse que vocês não podiam comer nenhum dos frutos. Aí Eva vai e diz: não, ele disse que nós poderíamos comer, a não ser desse. Aí ele diz: porque no dia que nós comemos, morreremos. Ela disse: não, vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus. Mas o homem, irmãos, já era igual a Deus. O homem só foi enganado por uma mentira. O homem já era igual a Deus. Façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Entende? O diabo pegou uma frase de Deus para implantar sua mentira. E Eva e Adão caíram. Então, cuidado com essas pessoas que falam manso, mas que querem implantar mentiras parecendo verdades. Eita! Tem glória gloriosa aí. 2.2. Defender a verdade. Como é que está você para defender a sua verdade? Eu tenho essa Bíblia aí. Na verdade, foi a minha... Olha só, na verdade, ó. Na verdade, foi a minha primeira Bíblia que eu comprei. A NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje. Eu tenho ela ali. Velhinha. A capa está toda capengando. Mas foi minha primeira Bíblia. E era difícil acompanhar os irmãos lendo na igreja. É só uma memória. Era difícil porque era a linguagem bem de hoje mesmo, né? Mas diz assim, ó. Na versão NTLH, o Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Eita! Forte, né? Eu não sei como é que vai estar na nossa tradução normal, mas essa aqui diz que está trabalhando para atrapalhar os planos dos mentirosos. Provérbios 22:12. Um dos papéis da igreja, portanto, dos cristãos, é realizar aquilo que agrada a Deus e defender a verdade. Está nesses planos. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. Verso 10. Opa, deixa eu voltar lá para João. Volta, Tiago, Pedro, João. Primeiro, segundo, é o verso de número... Aqui, 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Meu irmão, esse cidadão aqui é o problema da igreja. Ele não somente, ele dizia assim, ó, não é para a igreja receber, eu não recebo ninguém. E ele chegava na casa do irmão Tony e falava assim: Tony, o João tá mandando um camarada aí, não vamos receber esse camarada não. Para que receber ele? Não, irmão Tony, recebe ele não. Aí chegava na casa de, Alex, esse negócio de João tá mandando esse pessoal para vir pregar aqui, vamos receber esse cara não. É isso aí, não, quem é João aqui? A igreja aqui é a gente que manda, eu sou o primeiro, estou aqui resolvendo, eu estou sempre à frente. Para que João? Ele não somente não recebia, como também proibia ou incentivava aquelas pessoas não receberem. Aí João disse: se eu for aí, eu vou trazer a memória dele. Quem é ele? Vou colocar ele no lugar dele. Treta gospel. Não, tá errado. Briga dentro da igreja por santidade.
pela verdade, na verdade. A verdade sendo combatida com uma mentira. Porque se João estava orientando a receber os irmãos que chegavam lá, era por um bom motivo. E a igreja estava... Por quê? É uma característica da igreja. Ser o quê? Hospitaleira. Não esqueça, a Bíblia diz que os obreiros têm que ser bons hospitaleiros. Ele usa até a história de Abraão, que recebeu o anjo sem saber. Então, precisa ser um bom. E esse cidadão não era um bom hóspede, aliás, um bom anfitrião. Pelo contrário, ainda incentivava as pessoas a não receber. Esse foi o verso de número 10, certo? Que nós lemos. Continuando. Por isso ele diz a Gaio: amado, não siga o mal, mas o bem. O mal quem era quem? O Diótrefes. Ele era o mal, mas siga o bem. Gaio, siga o bem de quem? O Demétrio. Ponto. Certo? Continuando. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Olha o que João está dizendo. Irmão, olha que elegância para dizer que o cidadão pertence a Satanás, mesmo estando dentro da igreja. Está onde, professor? Está no texto. Ele está dizendo, amados, não siga o mal, mas o bem. Não siga o exemplo mal, mas siga o bem. Quem faz o bem é de Deus. Está fazendo o bem? É de Deus. Mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Diótrefes. Jeito elegante, educado, né? Eita, João, pegou com força. Amados, não sigam o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos, tá aí. Pegou e disse, eu vou tratar da igreja que Deus me colocou, Jesus Cristo me deu a responsabilidade. Vamos fazer o bem e hospedar aqueles que necessitam. Continuando, o apóstolo tinha como principal tarefa em seu ministério defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, a verdade. Lembra quando prenderam Pedro e bateram em Pedro e disseram, vamos soltar vocês, mas não fala desse Jesus mais. Aí Pedro, parafraseando, diz bem assim, melhor deixar nós presos, porque se soltar nós vai falar de Jesus de novo. E foi o que aconteceu. Soltaram Pedro e Pedro continuou falando de Jesus. Tá bom? Bora continuar? Chegamos agora no nosso ponto 2.3. Amar a verdade. Já defendeu a verdade, agora temos que amar a verdade. Lembrando que amor não é um sentimento, é mandamento. Então você tem que amar a verdade. É mandamento. Ame a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amor à verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. Assim como a verdade e o amor é um dos atributos de Deus, João relata a oração de Jesus, onde ele declara: e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles estejam. João, capítulo 17, verso de número 26. João falando do amor de Jesus pelos seus apóstolos, e que esses apóstolos pudessem amar outros apóstolos e se chegar a outros apóstolos, criar, novos apóstolos, novos discípulos, que os seus apóstolos criassem novos discípulos com base no amor, certo? Paulo, ensinando sobre o amor, diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Aqui vemos o estilo de vida cristã exibida por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diótrefes. Então, é com base no amor. Gaio e Demétrio aprenderam literalmente o que é amor, o que é ensinar no amor, o que é trabalhar em amor, o que é cuidar em
amor, ok? Esse foi o nosso ponto de número 2. Agora bora para o nosso ponto de número 3. Curte, comenta e se inscreve para que o canal cresça e chegue para outras pessoas para ensinar a verdade. O 3 diz assim: o poder de um discípulo de Cristo. Qual o poder que eu, como discípulo de Cristo, você, como discípulo de Cristo, nós temos? Veja só, o poder de autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Romanos capítulo 1, 16. A fonte deste poder é o Espírito Santo. Quando diz ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. O poder do quê? Do Evangelho. Atos 2, 1. E nunca o homem ou alguma instituição humana. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. Isso aqui eu estou falando da verdade. A AD Madureira, a Debrais, vamos dizer, eu sou... Porque às vezes eu mesmo me confundo assim. É que o nosso ministério é do Madureira. Porém, eu sou do campo da Adebrais, que aqui a minha região, que é São Bernardo do Campo, responde para Adebrais e Adebrais responde para Madureira. Que às vezes eu me confundo, tá? Então, a AD Madureira, a nação Madureira, ela não pode me dizer que eu tenho que fazer algo que não está na Bíblia, senão ela é uma igreja que não pode ser considerada bíblica. Isso eu estou falando do Madureira porque eu estou nela. Eu não posso falar da igreja que você congrega, da igreja que você faz parte. Mas nenhuma instituição é maior do que Jesus Cristo. Se Jesus disse que temos que amar os nossos inimigos, nenhuma instituição na terra pode dizer que não ame. Não precisa perdoar, não precisa. Não. Isso é falta de princípio bíblico. Repito, uma coisa é um erro. Trago a memória recente, se você não viu, não tem problema nenhum. Um pastor foi pregar na sede do Belenzinho e ele disse uma frase mais ou menos assim: que as mulheres têm que rastejar se o seu marido pedir para que o seu casamento seja preservado. Rasteje, seu marido. Eu quero você rastejando. Rasteja aí, é você, mulher. Você tem que rastejar pelo seu marido. O que aconteceu? O pastor Duelto Júnior, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus aqui na Belenzinho, foi lá e se retratou, pediu desculpa não somente para todas as mulheres, como pediu desculpa em nome do ministério, porque o ministério não comunga com essa ideia. Foi a ideia de um homem, não sei se no momento falho ou se é o pensamento verdadeiro dele. Me parece que, sem julgá-lo, mas pelos fatos, que é um pensamento dele honesto. Por quê? Não foi ele que se retratou. Foi o pastor presidente do campo do Belenzinho. Isso aí não tem demérito nenhum. Foi a Belém, não foi o Madureira, não quer dizer nada. É tudo igreja de Cristo. E quem preserva a verdade pede perdão, vá a público e diz: errei, pensei lá atrás assim, mas me corrijo, está aqui. Aplausos para o Dueto Júnior, que é pastor, que é filho do José Wellington Júnior, José Wellington, né? Que já foi. Hoje ele exerce, mas eu ainda não entendi muito bem se ele já está jubilado, se ele é pastor, não é o José Wellington. Mas eu sei que ele ainda está pregando a palavra de Deus, mas está bem cansadinho. Já tive a oportunidade de ver algumas vezes pessoalmente o pastor José Wellington, que Deus conserve ele com saúde. Quando eu era do Belém, eu fui do Belém, não saí não porque lá não tem nada errado não, tá? Os irmãos belemitas. É porque onde eu fui congregar, mais perto da minha casa era o Madureira. E aí eu fiquei congregando. Para mim é tudo Assembleia e Madureira, eu estou em casa. Então eu fui congregar lá. Aí quando eu voltei para São Paulo, perto da minha casa tinha uma Assembleia, mas já tinha gostado do modo do Belém, de alguns usos e costumes. Para ser bem sincero, os usos e costumes do Madureira é um pouquinho diferente do Belém, então eu fiquei
no Madureira, tá bom? Então, mérito para ele que pediu perdão para a igreja. Essa é uma igreja que quer princípios bíblicos, que não comunga de um absurdo como esse, que as mulheres têm que rastejar pelo seu marido. Tá certo? Então, essa é a verdade que temos que falar em todo o tempo, porque a Bíblia é maior do que qualquer instituição. 3.1. O poder para ensinar. Irmãos, eu fico até sem palavras, porque procurando palavras, na verdade, para falar. A gente é um pouco muito falho no discipulado. Por que discipulado é tão difícil, professor Tony? Porque discipulado é pegar na mão. Discipulado é estar junto. Não existe um discipulado se você não anda com aquela pessoa. Você pode ser o meu discípulo aqui no canal. A gente tem café da manhã com Deus Pai. A gente tem salmo descanso da noite. A gente tem aula, eu dou aula aqui uma vez por semana, planejando dar 2. Mas enfim, então você pode ser o meu discípulo. Muitos me chamam de pastor, mas só que eu não posso ser pastor das pessoas longe. O discípulo é aquele que está perto, é aquele que segura a mão. O mínimo, pronto, para que eu fosse o seu discipulador, eu teria que no mínimo chamar você para uma chamada de vídeo. Um Google Meet, um Zoom, enfim. A gente poder, olho no olho, eu te ver e você me ver. Não somente você me ver e deixar um comentário. E discipulado, irmão, é literalmente pegar na mão. Se pudesse resumir, professor, resume o que é discipulado. É pegar na mão. Se você não tem tempo para pegar na mão de ninguém, para andar com alguém, você não sabe fazer discípulo. Provo. Jesus, ele anda com seus discípulos 3 anos e meio aproximadamente. Paulo anda com os apóstolos. Paulo anda com Lucas. Paulo anda com tantos outros que foram feitos. Quando se discordou ele e Marcos Paulo, mas depois ele chama Marcos para andar com ele, andou. Discípulo ou discipulador que não anda com os seus discipulados, ele não é um discipulador. Ele é qualquer outra coisa que você quiser, menos um discipulador. Um pastor que não tem cheiro de ovelha, ele não é, não foi e corre o risco de nunca ser. Pastor é aquele que anda no discipulado. E eu falo com propriedade, pois eu continuo fazendo parte de um departamento que amo, chamado DINC, aqui do nosso ministério. Departamento de Integração do Novo Convertido. São 20, assim ó, que vale 10, 20 aulas ensinando o discipulado. Domingo e terça-feira, semana a semana, ensinando, pegando na mão, vem aqui, vamos ali, vem, vamos, vem. Então, um discipulador que não tem tempo para andar com o seu discipulado, ele não é um discipulador, ele é qualquer outra coisa. Por isso que discipulado é tão difícil, porque as pessoas hoje não têm tempo para doar o seu tempo para outras pessoas. É difícil fazer discípulo? Não, mas há uma demanda de andar juntos. E o andar junto é o grande problema. O problema não é ensinar a palavra, é andar junto com o outro. Entendeu? É facinho ensinar a palavra. O problema é você andar com a pessoa. É isso aí. Esse é o papel do discipulador. Você tem um poder de ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. 2 Timóteo, capítulo 6, 16 e 17. Se você não tem tempo para ensinar, se você não tem tempo para andar, você não é um discipulador. Você pode ser um ensinador com excelência, mas não discipulador. Discipulador tem que estar andando junto, tem que caminhar.
tem que ver, tem que sentir a dor, a alegria, a tristeza, a felicidade, o crescimento do seu discípulo. Amém? Bora lá. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre. Aquele que tem como atribuição o ensino. Rabi é aquele que tem como atribuição do quê? O ensino. Aquele que para ensinar. Aquele que tem prazer de andar. E Jesus era esse discipulador. Tanto que quando seus discípulos já estavam, vamos dizer assim, no fim do ministério de Jesus, que vão expulsar um demônio, aí Jesus olha para eles: até quando vocês vão mentir? Até quando vocês vão aprender a fazer o que tem que ser feito? Até quando? Porque qual o papel do discipulador? É ensinar a caminhar como a gente ensina uma criança. Você sabe como a gente ensina uma criança? Ela primeiro começa a querer engatilhar, nem consegue levantar os bracinhos e nem as pernas. Aí você diz para ela: força, neném, vem pro pai. E ele começa a ficar, aí dá uma gatilhada e cansa, aí para. Aí ele vai indo. E você está fazendo o quê? Incentivando. Você está o quê? Discipulando. Aí ele começa a ficar em pé pela primeira vez, segurando nas coisas, mas em pé. Aí você já fica mais alegre. Você está discipulando para que ele fique em pé. Aí daqui a pouco ele fica em pé, aí começa a andar segurando apenas com uma mão. Solta daqui e pega dali. E você dizendo: vamos, filho, vamos. Até que um dia ele olha para você e vai e começa e dá um primeiro passo. Ele dá o primeiro passo e cai. O que você faz? Insiste para ele parar? De maneira nenhuma. Você vai dizer o que para ele? Não, fica de pé, filho. Bora de novo. Aí ele está em pé, aí ele dá o primeiro passo e você vai dando a mão, ele vai tentando pegar, você vai afastando. Quando você vê o seu filho está andando, está pulando, está correndo. Isso é discipulado. É chegar a um ponto que você não esteja mais próximo, mas você fez parte da trajetória. Então, se você que diz que é discipulador não tem tempo para ver a evolução dos seus discipulados, sinto muito, mas você não é um discipulador. Você pode ser um professor, você pode ser o que você quiser, mesmo menos um discipulador. Discipulador acompanha a evolução dos seus discipulados. Ok? Vamos agora para o nosso ponto de número 3.2. O poder para liderar. Todo discipulador é um líder. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder, João. Seu coração era de servo, procedendo fielmente em tudo. Daí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha: obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. E eu acho muito interessante esse ponto. Por quê? Eu acho bem interessante porque assim, Diótrefes, ele queria que as pessoas da igreja o obedecessem, seguissem. Só que ele esquece que as pessoas estão vendo, ouvindo a postura dele. Por que Diótrefes ele é desobediente a João e quer que nós sejamos obedientes a ele? Não tem lógica. Se ele não é obediente a João, se ele não é obediente a Demétrios, por que seremos nós obedientes a ele? Então as pessoas começavam a não ouvi-lo. Aí ele partia para a segunda etapa, que era a pressão, que era querer obrigar, que era querer exigir. Irmãos, e a gente não exige nada de ninguém.
A gente apenas mostra, na verdade, que tem que ser feito. Não somos nós, não é por imposição que as pessoas vão nos seguir. Não é por ameaça que as pessoas quererão vir até nós, seguir os caminhos que nós seguimos em Cristo. Mas é mostrando o exemplo de submissão ao nosso Deus. Eita, forte, né? E chegamos no nosso ponto 3.3, o poder para servir. Pois é, você tem poder para liderar, o poder para ensinar, mas também você tem um poder para servir. E servir com o quê? Excelência. Diz assim: Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder do alto. Atos capítulo 1, verso 8. Em Atos capítulo 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhe daria poder para servir como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico. Depois que você obedece como discípulo, quando você se torna apóstolo, espera em Jesus a promessa que foi prometida e essa promessa vem, quando eles saem dali, não tem dúvida que o povo ia ouvi-los, os apóstolos, porque eles foram obedientes e ensinando a obedecer a Cristo, puderam ganhar a simpatia de todo o povo. Atos 4, do 7 ao 10, né? Essa referência. Gaio servia os irmãos aos hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Naquele tempo, eles faziam apenas por recomendação. Sabemos que os dias são maus, mas se você não é um bom hospitaleiro, eu sinto muito dizer, você não é um discípulo de Cristo. Tá, professor, vai receber qualquer um? É diferente uma coisa da outra. Me traz a memória quando eu era diácono. Olha que memória boa. Quando eu era diácono da igreja Tempo de Semear, pastor José Ricardo Santana, a nossa irmã missionária Edileuza Santana, e era a festividade da igreja. Era o 3º ou era o 4º ano da igreja, e o pastor Ricardo tinha convidado bastante pessoas, seria uma semana de festa. E ele disse, eu preciso receber algumas pessoas que estão vindo de Minas, estão vindo de Pernambuco, estão vindo de Alagoas, do Rio, e eu quero obreiros que estejam dispostos a receber essas pessoas que eu conheço, mas eu não posso hospedar todo mundo em minha casa e nem a igreja tem esse recurso financeiro de receber. E eu lembro que eu disse, pastor, eu recebo o rapaz de Minas, Osiel, o nome dele? Será que o nome dele era Osiel? Cantor. Eu disse, eu recebo, pastor. Na minha casa tem 2 quartos, ele pode dormir no quarto do meu filho, o Rosil, e o Rosil dorme no nosso quarto. O Rosil tinha aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos, e eu recebi esses irmãos. Eles passaram sexta, sábado e domingo na nossa casa. Oferecemos comida, roupa passada, banho, e fui recebido. E eu me lembro que naquele ano, naquela festividade, o pastor, ficou com vontade de chorar. É porque às vezes são coisas que a gente não pode esquecer. Me perdoe. Mas é uma memória muito boa que Deus faz com a gente. De verdade, me perdoe. Naquela festividade, o pastor Ricardo Santana disse, o que eu fiz, sem pedir nada particular para ninguém, foi um teste para saber quais obreiros são aptos para ser levado ao presbitério. E eu vou levar você ao presbitério, porque você ensina bem, serve bem e ainda é um bom hospitaleiro. E naquele dia, naquela semana, eu fui consagrado ao presbitério, sem nem saber que o pastor Ricardo estava selecionando obreiros que fossem verdadeiros Gaios e verdadeiros Demétrios. Que memória boa! Que é isso, Jesus? Você entende qual é o seu papel? Seja fiel ao Senhor.
seja fiel a Ele, certo? Esse foi o nosso ponto de número 3. Bora para a nossa conclusão, a primeira conclusão do nosso terceiro trimestre. Terceiro não, professor. Quarto trimestre de 2023. Conclusão. Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensina as Escrituras. Então, você, nós temos que seguir o exemplo de Demétrio e de Gaio, que quer fazer a obra, quer ajudar o crescimento da palavra. E, acima de tudo, queremos ensinar a verdade, pois se conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela é Jesus. E essa verdade, ela é absoluta. Que Deus abençoe você, que esse trimestre seja um trimestre riquíssimo e que você se torne um discipulador. Porque discípulo de Cristo você já é. Agora está na hora de você se tornar um discipulador. Que Deus abençoe esse nosso trimestre, que Deus venha conceder a você oportunidade de andar com alguém para ensinar a verdade de Deus. Por aqui, o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você no nosso Café com Deus Pai, 7h30 ao vivo. E à noite, descanso da noite, às 23 horas, eu e a minha Rose. Te espero daqui a pouco e seja você um bom discipulador. Que Deus abençoe.